E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aí com o nosso incrível camarada Tomás. Fala, amigos críticos, tudo certo? E hoje nós vamos falar principalmente sobre a problemática do sistema financeiro e principalmente aquele sistema financeiro que vem drenando as capacidades produtivas da sociedade brasileira. É claro que aqui a gente não vai fazer um foco só nas instituições financeiras brasileiras e nos bancos brasileiros. Vamos também trazer uma abordagem mais internacionalista, vamos chamar assim. Mas o foco vai ser principalmente esse, trazer o quanto o sistema financeiro vem abocanhando boa parte da economia produtiva e vem meio que deslocando a economia real daquela economia improdutiva, tá certo? Acho que deu para entender, né? Ou não? Perfeito, perfeito. Enfim, a gente espera que vocês gostem do vídeo. Se possível, deixem o like de vocês, deixem o comentário. Vocês sabem que é extremamente importante para o crescimento e para o engajamento do canal. E, enfim, hoje o bate-papo vai ser esse. Espero que vocês gostem aí, né, Tomás? É isso aí, vamos que vamos. Bom, enfim, pessoal, acho que vocês já devem ter sido bombardeados por várias notícias demonstrando o quanto os bancos, principalmente os brasileiros, né, eles tiveram lucros recordes durante a pandemia de Covid-19. E eu acho que isso é bem simbólico para mostrar como o sistema financeiro e o sistema que está literalmente ligado ao empréstimo de dinheiro ou aos investimentos nas cadeias produtivas, quanto esse sistema está sobre dominância, ou vamos chamar assim, hegemonia da política brasileira. Né? Perfeito. Inclusive, esses dias eu estava vendo um dado, eu não sei se eu trouxe aqui no canal, acredito que eu já tenha falado sobre, mas se eu não falei vai ficar agora, então, mas eu vi o dado de que dos 10 bancos que mais lucraram no ano de 2021, no mundo inteiro, 4 foram brasileiros. 4. Tá certo? Acho que eu vi lá no Metrópolis, se eu não me engano. Posso estar equivocado, mas acho que eu vi lá. E isso para mim simboliza como é essa hegemonia dos bancos e das instituições financeiras, desses intermediários das cadeias produtivas, como eles vêm dominando a política e como eles vêm ditando tanto as políticas econômicas do Brasil e as políticas jurisdicionais, aquelas ligadas ao nosso direito, né? Então, inclusive, eu acho que isso tem muito a ver com a derrubada da presidente Dilma, com a política de reforma trabalhista do Michel Temer, né? De ligar os preços das commodities, de vincular isso ao dólar, né? Coisa que a gente vê até hoje em dia, o Bolsonaro aí se fudendo, né? Sofrendo para tentar fingir que está controlando o preço dos combustíveis, sem deixar de seguir a linha dos preços internacionais, que foi declarada com o Temer, política essa que o Bolsonaro continua seguindo, e que é uma política que é extremamente interessante para os intermediários financeiros, né? Ou seja, mostra também para vocês como a Petrobras está sendo literalmente sequestrada pelos interesses da grande burguesia financeira, né? Dos grandes bancos, não só nacionais como internacionais, né? Porque tem bancos internacionais que têm participação na Petrobras. E mesmo assim, eles é que estão ditando a política de preços da Petrobras. Não importa aquilo que o povo está pedindo, não importa até mesmo que o Bolsonaro talvez queira realmente mexer nessa política de preços para tentar ganhar votos para a eleição, seria possível, né? Mas chama atenção que mesmo assim, não sei se talvez seria uma pressão internacional ou uma pressão nacional ali dos seus assessores, mas ainda assim ele também não cede, né? E para de seguir com essa política do preço internacional, no dólar. Né? Então isso cada vez mais vai mostrando para mim, e eu acho que para boa parte das pessoas que estão mais atentas nesse tipo de debate, o quanto as instituições financeiras e os bancos estão drenando a capacidade produtiva da sociedade. Tá bem? É por isso que o pequeno produtor, o pequeno empresário, o médio empresário acaba
ficando enforcado por dívidas com bancos ou acaba tendo um investimento, um acesso ao investimento muito escasso. Né? Porque o que é que os banqueiros e o sistema financeiro está interessado hoje em dia? É lucros de curto prazo. Lucros de curto prazo, eles nada têm a ver com longo prazo. Né? Então eles tentam explorar e sugar ao máximo que eles conseguem até deixar só o caroço, né? E fazer com que aqueles que realmente produziram a matéria-prima, produziram um tipo de bem ou serviço, não recebam o devido valor ao seu trabalho. Né? Não sei o que tu acha. Tu acha que tá mais ou menos assim também? Perfeito, perfeito. A colocação tá exata. Né? Porque hoje em dia, se a gente para pensar, a intermediação financeira é a que mais tem dominação. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que não só pelo poder econômico deles, mas eu também acho que um poder, cara, eu diria até midiático, cultural, Sim, sabe? sim. E o envolvimento que eles têm com a elite, né? Claro, Isso de fato, não tem... claro. Mas é que eu tô dizendo que eu acredito que eles são o topo da elite. Sim. Sim. Tu acha isso também? Concordo. Tipo, eu acho que eles são os dominantes, os Sim. hegemônicos. Sim. Tu concorda com isso Concordo. também? Né? Concordo. Porque, vamos supor, se tu é um cara que trabalha com indústria no Brasil, tu tá fazendo com que os teus interesses estejam extremamente abaixo dos interesses do sistema financeiro. Com certeza. Né? Com certeza. Porque, por exemplo, como que as indústrias brasileiras aceitam esse nível de cobrança em juros? Quando eles vão precisar de um empréstimo. Uhum. Né? Eles aceitam esse tipo de... Cara, é quase uma agiotagem legalizada. Né? Os juros são muito altos. E aí aqui no Brasil formou-se uma espécie de oligopólio, não só no Brasil, né? No mundo se formou um sistema de oligopólio financeiro, né? Que daria para chamar, é muito mais interessante chamar de cartel de banco, só que cartel é crime, né? Mas se a gente para ver, são tipo assim, uns 20, 30 bancos, tanto de investimento, comerciais, enfim, todo esse tipo de instituição financeira, né, que mexe com mecanismos financeiros. Se a gente para ver o nível de poder, o nível de controle que eles têm sobre outros mecanismos sociais, cara... E aí me surpreende daí um liberal vir com aquele debate, não, o Estado se tornou muito forte. Sim. O Estado está rendido a essas pessoas. O Estado hoje em dia é endividado a esses mecanismos financeiros. Perfeito. Né? Perfeito. E que nem antes ali eu tinha te mostrado o dado aquele da BlackRock, né? Que eu acho que era de 2019, aquilo que mostrava o faturamento da BlackRock, se eu não me engano, acho que era faturamento, em 14 trilhões de dólares. Isso aí. E aí pergunta-se, será que foi o Estado que se tornou tão grande e incontrolável? Ou será que foi essas empresas multinacionais? Que dominam a política econômica e jurisdicional não só de um país, né? Ou de uma região do globo. Perfeito. Mas de vários países simultaneamente. Mas de vários simultaneamente. Tipo, o nível de poder desses caras... Sabe? E aí fazem a comparação de tipo, não, é a dominação do Estado. Que é isso que eu ia falar. As pessoas se esqueceram que esse Estado já foi dominado há muito tempo. Ele não é mais o Estado que governa para o povo e etc. Ele governa conforme os interesses de quem o comprou. No caso, a burguesia, entendeu? Financeira, né? No caso do Brasil. Tanto que eu acho que a burguesia ligada a
esses meios financeiros é a que mais participa ou investe em campanhas eleitorais Claro, claro. na nossa nova república, né? Aham. Então, tipo, não tem como negar que aqueles que vão ser eleitos, invariavelmente, vão ter que ceder depois de Sim, de tomarem a fato. posse para certos interesses financeiros, Aham. né? E aí, eu acho assim, é muito problemático, pessoal, quando a gente, assim, cara, na verdade eu acho muito triste, muito preocupante que a vasta maioria das pessoas não tem essa dimensão do quanto o sistema financeiro, as instituições financeiras, vem literalmente sugando tudo que dá, tudo que é produtivo da economia real, para ficar especulando num sistema de cassino internacional. Perfeito. Onde Sabe? o dinheiro é imaginário. Onde o dinheiro é imaginário, o dinheiro é digital, não é nem mais Aham. papel moeda, é digital. Aham. E que literalmente não tem um valor Não de serve pra nada. importância, sabe? Sim. E eu acho que quando tem esse nível de dinheiro envolvido, é bizarro pensar que a maioria das pessoas não fala sobre regulação de fluxo financeiro, Aham. regulação das grandes fortunas, Sim, não, as pessoas evitam isso. né? Uhum. O tamanho da desigualdade patrimonial e o quanto a desigualdade patrimonial é mais acentuada que a desigualdade de renda e como a gente tem que discutir esse tipo de coisa, né? E aí, isso mostra, também vem provando para mim cada vez mais que o mercado financeiro, como ele domina a vasta maioria das mídias que estão aí para publicar, qualquer tipo de jornaleco que tu pensa, cara, até um tipo de jornal pequeno, Uhum. né? A crítica ao sistema financeiro ou qualquer tipo de intromissão aos interesses que ele acha interessante para o Brasil é totalmente esquecida, ou se ela vem essa crítica à tona, ela é velada, Sim, sim. sabe? Sim. Ela é velada. E ela também não é nem um pouco propositiva, não dá nenhum tipo de solução. Tipo, por exemplo, o que a gente poderia fazer? Já não teve marcos regulatórios para esse tipo de coisa? A gente não pode fazer novos, a gente não pode desenvolver mais tipos regulatórios para tentar Sim. controlar isso, Sim. Não, no máximo eles citam e dão outra explicação, né? sabe? Eles costumam fugir, E aí fala assim, não é um problema sistêmico. Tem um problema aqui ali, é umas maçãzinhas podres, Aham. tem umas maçãs podres aqui que a gente é só tirar e aí o sistema tá ótimo. Sim, assim como é a Petrobras, né? Assim como o Bolsonaro faz com a Petrobras, Né? Você Tira vê que tem quatro diretor, troca o presidentes diretor, aí, mas não muda nada. Por quê? Porque a política de preço É a segue a mesma. mesma. Né? Aquela que o sistema financeiro gosta. Pois é. Não faz muito sentido. Sabe? E aí, outra coisa que, junto com esse tema da regulação financeira e dos fluxos financeiros, e o quanto tem de poder monetário envolvido nisso, né? E o quanto essas instituições financeiras, com esse poder monetário e econômico, acabam influenciando na política, eu acho que as pessoas deveriam entender um pouco mais, ou pelo menos buscar entender um pouco mais e divulgar mais, né? Sim. E alertar para esse tipo de coisa, tá certo? Porque uma coisa que vem ligado a isso é aqueles paraísos fiscais, Aham, que volta e meia aham. também tá na mídia, Sim, sim. né? Volta e meia tá lá. O ministro Paulo Guedes, Ministro. inclusive que essa notícia não fez o efeito que deveria ter feito, né? Pois é. Porque o ministro da Economia que tem, sei lá, 50, 40 milhões, não me Isso, lembro acho que era a 49, 50 milhões. cifra exata, mas tinha 50 milhões, né, em paraíso fiscal. E ficou por isso mesmo, né? Né? O Paulo Guedes, para mim, é outro símbolo da dominância do sistema financeiro, Verdade. coordenando tudo. Verdade. Né? Ele foi um dos que fortaleceu muito esse movimento, né? Sim. E deu a cara, por exemplo, pro Sim. movimento. Esse lance de ter paraíso fiscal, inclusive tu já viu as estimativas de quanto tem mais ou menos em dinheiro Não. estimado nesses paraísos Não. fiscais? Eu tava vendo. É estimado que tenha só em paraísos fiscais de 21 a 32 trilhões de dólares. Meu Deus. Trilhões de dólares, pessoal. Tá bom? É inacreditável.
Cara, é absurdo isso. Sabe? É ridículo. Saca? E aí, enquanto a gente tem a vasta maioria da população, vamos falar aqui, né? Tanto as classes médias e baixas, né? Estão enforcadas com cartão de crédito, com juros abusivos no cartão rotativo. Dívidas e mais dívidas. Dívidas e mais dívidas. Né? Durante a pandemia, então, nem se fala. Muitos desempregados. Batemos recorde de desempregados no Brasil. Batemos recorde de desemprego no Brasil. Pessoas de volta à linha da pobreza também. Né? Passando fome. E os bancos lucrando. Né? Só para trazer o dado daí que eu trouxe antes. Os 4 principais bancos do Brasil, então, Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, registraram em 2021 90,5 bilhões de reais de lucro líquido, isso em ano de pandemia, demonstrando aí um aumento de 34,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, que é 2020, também durante a pandemia, né? E também com lucros. É bom ressaltar também que desde 2020 esses mesmos bancos fecharam 12 mil vagas de trabalho, então eles cancelaram, né? Pra você ver como eles geram emprego, né? Fecharam Sim. as 12 mil vagas de trabalho que tinham. E fecharam mais de 3 mil agências no Brasil. Isso aí, né, pessoal, gerando consequências também relativo a mais agências lotadas, mais propagação do coronavírus. E isso cai em outro chavão, né? Que a gente já discutiu aqui no canal, inclusive, né? Que aquele pessoal pensa assim, o empresário, quando ele tem mais lucro, o que ele faz? Ele investe mais. Eles pensam, né? Eles pensam. Na empresa dele, Aí aqui tem o dado claro, né? Perfeito. Aumenta o lucro relativo ao ano passado, aumenta a taxa de lucro, né? A margem de lucro fica mais larga, cada vez mais larga, cada ano que passa. E o que acontece? Eles fecham a agência, eles demitem funcionário. Cancelam as vagas de emprego. Né? Aí, outra coisa, aqui a gente foi saltando assim, mas o que a gente estava falando do paraíso fiscal, né? E quanto tinha de 21 a 32 trilhões de dólares em paraíso fiscal, né? Cara, eu acho que é muito difícil a gente ter a dimensão do quanto isso significa em poder. Tá certo? É muito difícil. É muito difícil, né? Ainda mais botar na realidade. Tipo, na nossa realidade é inconcebível a gente colocar. É difícil imaginar, sabe? Pra comparar com quem? Tu vai dizer, né? Sim, colocar em termos abstratos é muito difícil, né? Mas, cara, vamos pensar assim. Cada vez que um pequeno ou microempreendedor precisa de um tipo de empréstimo ou financiamento para alocar ali para desenvolver uma ideia que ele tenha brilhante, vamos supor assim, né? E fazer com que o negócio dele se expanda. O que um setor de finanças do banco vai falar para esse camarada? Vai falar, olha só, camarada, deixa a gente ver teus registros aqui. Vamos ver teus registros. Pesquisas, né? Começa por Sim, aí. vamos ver teus registros, vamos avaliar aqui. Olha, parece que a gente consegue fazer um empréstimo aí moderado, sei lá, 10 mil reais. O cara precisava de uns 30 mil reais. Tá bem? E aí o cara vai falar, pô, mas eu preciso de 30 mil reais. Não tem como conseguir e tal. Dá um jeito aí, eu me esforço mais, eu trabalho 20 horas por dia. Cara, eu faço da água vinho, vamos lá. Aí o cara vai olhar assim pra cara dele e vai falar, pô, cara, pois é, mas a gente não tá com esse recurso aí, tem a chance de tu se tornar um inadimplente, né? Então a gente prefere não arriscar, risco, né? A gente não pode correr esse risco, né? Então, pra gente acaba sendo mais saudável ficar nos 10 mil, né? A gente não pode também pensar que toda pessoa que vem aqui e pedir os 30 mil, a gente vai conceder os 30 mil, né? A gente, camarada, a gente não tem todos esses recursos, né? Só que quando tu para pra pensar, cara, tem 21 a 32 trilhões só em paraíso fiscal, tá certo? Ou seja, dinheiro totalmente improdutivo. Um dinheiro que não contribui para a arrecadação fiscal. Perfeito. Né? É um dinheiro que literalmente ele busca a evasão fiscal, ele busca fugir do sistema tributário nacional. Né? Aí ele fica lá vagueando por intermediários e por cassinos sendo limpo, né? financeiros, sendo limpo, supostamente limpo, né? Livre de qualquer pecado. Isso. Mas... na verdade, o dinheiro só está sendo bem fragmentado em vários
cortes de fluxo financeiro, né? Ele fica bem fragmentado. Sim. E de certa forma ele fica opaco. É difícil de tu enxergar da onde foi o meio, a fonte desse dinheiro, né? Por isso que acaba sendo eficaz, tá certo? E porque a gente tem poucos mecanismos de fiscalização, poucas instituições internacionais de fiscalização, sim. né? E lembrar que esses oligopólios financeiros, eles têm poder mundial, enquanto as organizações nacionais, um banco central, Não né? vai ter, claro. Um governo, vamos supor, de um congresso nacional, de uma presidência, ele tem uma fronteira Aí delimitada. fiscaliza como, né? Aí vai fiscalizar como? Não, total. Né? Total. Então eles agem sem fronteira alguma, né, em dominância planetária, e isso soa conspiratório, sabe? Por isso que às vezes eu não gosto até de trazer o conteúdo. Sim, que não tá dentro da realidade, né? Isso, o conteúdo aqui, porque às vezes fica tão... Parece conspiratório, parece um papo de Olavo de Carvalho, sabe? De que fala que tem feto na Pepsi, sabe? Os bagulho meio birulabel, sabe? Sim. E tipo, cara, eu não quero realmente parecer isso, pessoal, né? Mas é que quando a gente se dá conta dos dados, principalmente aqueles que o Banco Mundial vem trazendo ultimamente, depois da crise de 2008, e a gente vê o tamanho desses intermediários financeiros e o quanto eles vêm sugando da economia produtiva, cara, É assustador. sabe? Soa muito conspiratório, é muito alarmante. Sim. Entende? Né? Mas... E é difícil, porque eu não gostaria de parecer conspiratório, mas, cara, parece mesmo, parece que eles dominam a porra toda. Sim. Saca? Sim. E eles de fato dominam, tá ligado? Que nem eu te falei, a BlackRock, o faturamento dela foi de 14 a 15 trilhões. Cara, isso é maior que o PIB do Brasil, Sim. basicamente. Entendeu? Isso é quase o PIB dos Estados Unidos, é como se eles fossem donos do país inteiro. Claro. Saca? Claro. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa noção também de quando tu vê um faturamento de uma instituição financeira assim, É isso que falta, tá ligado? Não tem são as pessoas. que se tocar. Cara, quem é que se tornou tão forte assim? Né? Hoje em dia, quem é que reina? Quem é que governa o mundo? Falta as pessoas perguntar isso, né? Eles acreditam ainda que é o governo do país. Entende? Que é um presidente, que é um parlamentar ali que tá governando. Quando não é isso que acontece, mas as pessoas parecem que não entendem que não é isso que acontece. E por isso também sou tão Eu acho até que tem tá muita ligado? gente, às vezes, que acredita que tem essa dominância e tal, só que aí vai pra esse papo conspiratório e fica pensando assim, sim, os globalistas, os comunistas estão dominando o pode planeta, sabe? Que nem aham. ficam criticando aquele George Soros, não sei se você já ouviu falar De dele. nome, sim. Porque ele também incentiva pautas progressistas, né? Ele investe nisso. Enfim, não quero entrar nesse assunto. Mas, e aí que tá, a galera fica falando que ele é um globalista, ele é um desses que compra o mundo inteiro, né? E fica comprando influência, e que ele é um dos donos do mundo. De fato, ele é ligado ao mercado financeiro, né? Não duvido que ele seja um dos donos do mundo, mas aí eles ligam essas pautas, que ele é um progressista, ele é um judeu, saca, mano? Sim. E aí ficam fazendo esse tipo de crítica, falando, não, é porque eles querem essa dominação, né? Uma dominação mais cultural, vamos chamar assim, né? E aí não percebem que a dominação já existe, ela já está ocorrendo, Sim. né? E que cada vez que tu compra um produto, esse produto tá bem superfaturado, quando tu recebe o teu salário é esmagado, Claro. né? E todo aquele excedente produtivo da empresa pela qual tu trabalha não é mais do empresário, do micro, pequeno ou médio empreendedor. Tá certo? E vai ficar com quem? Com os intermediadores financeiros. Tá certo? Então eu acho que as pessoas têm que ter mais essa percepção. É claro que é difícil também, é difícil até pra mim, pessoal. Tem que ficar trazendo isso aqui no canal, porque quando eu tenho que estudar ou refletir sobre o sistema financeiro mundial, eu fico bem alarmado, fico bem chocado mesmo. E eu acho que eles são os maiores inimigos, vamos chamar assim, de qualquer tipo de democracia, sabe? Ou qualquer tipo de democracia real, popular. Sim. Saca? Sim. Então, cara, eu tenho muito medo, assim, dos amigos, dos brothers da Faria Lima, sabe? Porque, cara, esse pessoal é veneno puro, entendeu? Eles têm muita força, muito poder, são muito educados, sabe? Falam de um jeito muito polido, muito calmo, muito manso, Sim.
sabe? Muito interessante até. E fode com geral, sabe? Acaba atrasando muita gente mesmo. Então, eu penso que principalmente nós, progressistas, movimentos de esquerda, a gente tem que se ater a lutar mais contra esse sistema financeiro, essa doxa financeira, a financiarização da economia e o tanto de poder que eles vêm angariando nessas últimas décadas, né? Não só poder econômico, como poder político, né? Cada vez mais fazendo parte de alienação da massa, do Estado, da galera, né? Sim, também alienando cada vez a massa e fazendo com que as pessoas se tornem apáticas politicamente e que o interesse deles continue vigorando. E se engajem também com os movimentos financeiros, né? Que teve Exato, um grande crescimento. Exato, e cada vez mais a gente vê aí quantos influenciadorzinhos aí não vem, um crypto boy, um coach de financeirismo, de educação financeira, não sei o que. Sabe? Isso pra mim não é estudo, não é ciência, isso é propaganda, tá certo? Propaganda. Perfeito. Tá? É muito difícil, muito difícil não, é muito diferente tu falar de economia real, tu falar de macroeconomia e falar sobre isso que esses coachzinhos charlatão aí ficam explicando na internet, falando sobre criptomoedas, sobre day trade, que vai ficar rico com o mercado financeiro, tá certo? E eu acho que cada vez mais a gente tem que salientar para as pessoas não caírem nesse tipo de golpe, principalmente as pessoas que não têm acesso a informações devidas, né? E acabam caindo nesse tipo de chavões, e é perigosíssimo, tá certo? E tá cheio de golpista na internet nesse sentido, vendendo curso disso, curso daquilo, curso de como ficar rico, curso para pegar mulher, curso para não sei o quê, curso para ensinar a vender curso, sabe? Então, me preocupa muito esses intermediários financeiros, acho que são os principais rivais de qualquer tipo de democracia popular. E enfim, acho que por hoje seria isso, né? Não sei, já deve estar ficando longo aí o vídeo. Mas a gente espera que vocês tenham gostado aí, pessoal. E que, de certa forma, mesmo que a gente não tenha os melhores argumentos possíveis para esclarecer as situações para vocês, a gente espera que, de certa forma, tenha sido útil, que vocês tenham gostado e que, se possível, deixem um like aí para nós. E debatam com a gente no chat aí também, vamos isso chamar aí. a ideia. Tá bom? Valeu, pessoal. A gente agradece aí. Um beijão para vocês. Abraço, pessoal.